E aí, galera? Hoje nós vamos estudar, depois de velocidade média, outro tipo de velocidade, que é a velocidade relativa, que também cai muito em prova e a gente tem que o quê? Tá dominando, mas é bem tranquilo. O seguinte, vamos pensar aqui, velocidade relativa. Então, lembra do termo relativo, que depende do referencial? Então, a velocidade depende ou não do referencial? Sim, depende. Por isso que é velocidade relativa. Exemplo, aqui eu tenho um carrinho. Qual é a velocidade do carrinho? Se você respondeu 40 km por hora, tá errado. Porque lembra das aulas anteriores? Depende do referencial. Lembrando, né? Velocidade relativa. Na verdade, esse 40 km por hora é a velocidade do carro em relação a uma pessoa que está o quê? Parado, fixo aqui do lado de fora. Porque se você pensar, qual é a velocidade do carro em relação ao motorista? Aí não vai ser mais 40 km por hora. A velocidade do carro em relação ao motorista é zero. Por quê? O carro está parado em relação ao motorista. Lembra disso das aulas anteriores? Ou seja, velocidade relativa, depende do referencial. Vamos definir isso? Vamos escrever no quadro isso? O que é velocidade relativa? É a velocidade de uma partícula em relação a outra partícula. É a velocidade de uma partícula em relação a outra partícula. Tá? É uma definição assim, não é tão rígida assim, mas é para você entender e acertar todas as questões das provas. Essa definição está muito boa, até porque nenhuma prova aberta vai perguntar o que é velocidade relativa. Então, por isso, essa definição. Como isso cai na prova? De 4 maneiras. Exemplo 1. Você tem o carro A indo para a direita a 40 km por hora e o carro B também a 40 km por hora para a direita. O exemplo 2. O carro A vai para a direita a 60 km por hora e o carro B vai para a direita a 40 km por hora. Exemplo 3, o carro A vai para a direita a 60 km por hora e o carro B vem para a esquerda a 40 km por hora. E o último exemplo 4, o carro A vai para a esquerda a 60 km por hora e o carro B vai para a direita a 40 km por hora. Vamos resolver agora o exemplo número 1. Como que a questão é cobrada na prova? Aqui, lembrando, o carro B está a 40 km por hora para a direita e o carro A também a 40 km por hora para a direita. Aí a prova vai perguntar o seguinte, qual é a velocidade do carro A em relação ao carro B? Então, como que a gente lê? A velocidade do carro A em relação ao carro B. Na verdade, não vem em ordem alfabética. Você pode pensar isso, né? A, B não é ordem alfabética. Porque pode ser assim também, ó. Qual é a velocidade de B em relação a A? Aí uma coisa que você tem que identificar é o seguinte. Não tem a segunda letra? A segunda letra é o referencial. Segunda letra, referencial. Sempre assim. Então, como que você pode ler? Qual é a velocidade do carro A em relação ao referencial B? Qual é a velocidade do carro B em relação ao referencial A? Então, vamos pensar os dois. Então, é o seguinte. Qual a velocidade de A em relação a B? Quem é o referencial? B. Então, é como se você estivesse dentro do carro B, que é o referencial. Então, eu estou dentro do carro B. Eu dentro do carro B, eu posso olhar para o carro A? Posso. O carro A, ele aproxima ou afasta de mim? Como aqui é 40 e aqui é 40, ele não aproxima nem afasta de mim. Logo, eu posso falar que o carro A está em repouso em relação ao carro B. Se o carro A está em repouso em relação ao carro B, qual é a velocidade de A em relação a B? 0. Agora vamos pensar com outro referencial. Qual a velocidade do carro B em relação ao carro A? Quem é o referencial agora? O carro A. Então é como se eu estivesse dentro do carro A.
Se eu estou dentro do carro A, eu olho para o carro B. O carro B, ele aproxima ou afasta de mim? Nem aproxima, nem afasta. Então, eu posso falar que B está em repouso em relação a A. Se B está em repouso em relação a A, qual a velocidade de B em relação a A? 0. Aqui tem um macetezinho, uma dica. Pensa só, eu quero achar a velocidade relativa de A em relação a B ou B em relação a A. A ideia é, os dois carros estão no mesmo sentido? Para você chegar no 0, você tem que somar ou subtrair? Você tem que subtrair. Então, você pode guardar isso. Se as duas partículas, os dois carros, estão no mesmo sentido, para achar a velocidade relativa, você tem que o quê? Subtrair. Se os carros estão em sentidos contrários, para você achar a velocidade relativa, você vai o quê? Somar. Beleza? Mesmo sentido, velocidade relativa, você subtrai, sentidos contrários, você soma. Você podia ter pensado assim, os dois carros estão no mesmo sentido. Para achar a velocidade relativa, você é o quê? Subtrai. 40 menos 40, 0. Vamos agora ao exemplo 2. No exemplo 2, lembrando, né? O carro A está a 60 km por hora para a direita e o carro B está a 40 km por hora para a direita. Aí é o seguinte, lendo, qual é a velocidade de A em relação a B? Qual é a velocidade de B em relação a A? Então, vamos pensar aqui. Ó. Lembrando, o referencial é a segunda letra. Então, o referencial é o carro B. Então, é como se eu estivesse dentro do carro B. Se eu estiver dentro do carro B, o que acontece? Eu posso olhar para o A? Posso. Eu estou dentro do carro B, o carro A aproxima ou afasta de mim? Ele o quê? Ele aproxima. A 60 km por hora? Não. A 40 km por hora? Não. Lembra da dica? Mesmo sentido, você soma ou subtrai para achar a velocidade relativa? Subtrai. 60 menos 40, 20 km por hora. Só que aqui tem um detalhezinho que algumas provas podem cobrar. Para mim que estou dentro do carro B, o carro A aproxima ou afasta de mim? Aproxima. Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Quando aproxima para a direita ou afasta para a direita, a gente utiliza o sinal positivo. É um detalhe, mas algumas provas cobram. Agora vamos pensar qual é a velocidade de B em relação a A. A velocidade de B em relação a A, lembrando, o A vai ser o referencial. Então, você vai se imaginar dentro do carro A. Se eu estou dentro do carro A, o carro B, ele aproxima ou afasta de mim? Muitas pessoas vão pensar o quê? Que ele se afasta, mas não. Ele, na verdade, o B, para quem está dentro do A, está aproximando dele. Aproximando a 40? Não. Aproximando a 60? Não. Lembrando, né? Mesmo sentido para achar a velocidade relativa. Você soma ou subtrai? Você subtrai. Então, 60 menos 40, também 20 km por hora. Aí que vem o detalhe do sinal. Para mim que estou dentro do carro A, o carro B aproxima ou afasta de mim? Ele aproxima, mas ele aproxima para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Se é para a esquerda, o sinal é negativo. No exemplo 3, nós temos o quê? O carro A a 60 km por hora para a direita e o carro B a 40 km por hora para a esquerda. Lendo, agora nós já vamos começar a preocupar com o sinal desde o começo, tá? Então aqui, ó, qual é a velocidade de A em relação a B? Se é já em relação a B, o referencial é B. Então é como se você estivesse dentro do carro B. Eu dentro do carro B. Eu vou olhar para o carro A. O carro A, ele aproxima ou afasta de mim? Ele o quê? Aproxima para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então, se é para a direita, tem que ser o quê? Positivo. Aí lembrando, sentidos contrários, você soma ou subtrai para achar a velocidade relativa? Você soma. Então vai dar quanto? 60 mais 40? 100 km por hora. Se você pensar, qual é a velocidade de B em relação a A? Quem é o referencial? A. Então, você vai se colocar dentro do carro A. Eu que estou dentro do carro A, o carro B aproxima ou afasta de mim? Ele aproxima. Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Então, é negativo. Sentidos contrários, você soma ou subtrai para achar a velocidade relativa? Soma. 100 km por hora. Então, esse é o exemplo número 3. E, para terminar os exemplos, nós temos o exemplo 4. O exemplo 4, o que está acontecendo? O carro A está indo a 60 km por hora para a esquerda e o carro B está indo a 40 km para
direita. Aí vamos, treina a ler, hein? Qual é a velocidade de A em relação a B? Quem é o referencial? O B. Então você vai se colocar dentro do carro B. Eu me colocar dentro do carro B. Se eu me colocar dentro do carro B, se eu olhar para o A está aproximando ou afastando de mim? Ele está afastando. Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Se é para a esquerda, o sinal tem que ser negativo. Sentidos contrários, você soma ou subtrai? Você soma. 60 mais 40, 100 km por hora. O outro exemplo seria o quê? A velocidade de B em relação a A. Quem é o referencial? O A. Então você se coloca dentro do carro A. Então, me colocando dentro do carro A, carro A. Se eu olhar para B, o B aproxima ou afasta de mim? Afasta. Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Se é para a direita, tem que ser positivo. Sentidos contrários, você soma as velocidades. 100 km por hora. Então, esses são os casos que podem cair o quê? Numa prova. E você tem que estar atento a isso. A questão que eu vou resolver agora é uma questão que cai muito em prova e é muito tranquila de acertar, envolvendo velocidade relativa. O que vale é essa questão? Ela fala o seguinte: eu tenho um trem A deslocando para a direita com velocidade de 20 metros por segundo. Em sentido contrário, tem um trem B vindo com a velocidade de 10 metros por segundo. Um trem vai passar completamente pelo outro. O que a questão quer saber? Quanto tempo que um trem gasta para passar completamente pelo outro? Como que nós vamos resolver essa questão? Eu vou passar aqui uma manha, um macetezinho, que é o seguinte: os dois trens estão em sentidos o quê? Contrários. Você vai considerar um trem parado. No caso, qual o trem que você quer considerar parado? O A ou o B? Porque você pode escolher. Você pode escolher o B ou você pode escolher o quê? O A. Eu vou escolher aqui o trem A como se ele tivesse o quê? Parado. Eu vou fingir que eu sou o maquinista do trem A. Eu que sou o maquinista, o trem A para mim está o quê? Parado. Para mim que estou dentro do trem A, sou eu que aproximo do B? Não, é o B que aproxima de mim. Então, para mim que estou dentro do trem A, o trem A está o quê? Parado. Então, o B vai aproximar de mim com qual velocidade? 10? Não, velocidade relativa. Os dois têm sentidos o quê? Contrários. Se os dois têm sentidos contrários, você soma ou subtrai para achar a velocidade relativa? Você soma. Então, qual é a velocidade do trem B visto pelo observador A dentro do trem A? Vai ser o quê? Sentidos contrários, você soma 30 metros por segundo. Então, esse que é o macete. Considera um trem parado. Então, o outro aproxima dele a quanto? 30 metros por segundo. Só que a questão não quer nem o tempo. Como é que você vai fazer para achar o tempo? Aí, nós vamos lá em velocidade média. Velocidade média, como a gente calcula a velocidade média? Distância total percorrida sobre tempo total gasto. Quem vai entrar no lugar da velocidade média? O 30 metros por segundo. Então, aqui, ó, 30 metros por segundo. Aí, você não quer o tempo? Só que você precisa de quem? Da distância. O trem não vai passar completamente pelo outro? A gente está considerando que o trem A está parado? Então, o trem B, para passar completamente pelo trem A, vai ter que andar quantos metros? Pensou aí? 300 metros. Você consegue ver que ele vai andar 300 metros? Olha só. Qual é o tamanho do trem? B, 200. Ele vai ter que andar só 200? Não, ele vai ter que andar o 200, que é o tamanho dele, mais o 100 do outro. Lembra que a gente pensou nisso lá nas primeiras aulas? Quando eu falei de considerar ou não partícula? Então, logo, para o trem B passar completamente pelo trem A, ele vai ter que andar quantos metros? 300, que é o 200 dele, mais o 100 do outro trem. Então, ele vai andar 300 metros. Então, é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui? Vamos trocar os dois de lugar? O tempo vai passar para cá e o 30 para cá. Então, vai ficar 300 dividido por 30. Cortou, quanto que é? 30 dividido por 3? 10 segundos. Então, quanto tempo vai gastar para um trem passar completamente pelo outro? 10 segundos. Então, essa questão cai demais na prova e eu tenho certeza que você vai acertar e dar show nessa prova de física.